Cair num novo clima no CT Moacir Barbosa, uma melhora do inferno ao céu, né? Do 0 ao 1000. O Vasco da Gama respira alegre e feliz, tá? E é claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer informações importantes para você sobre mais esse dia de treino no CT Moacir Barbosa. Além disso, também falar sobre informação que tivemos nessas últimas horas, que de fato preocupa, sabe? Uma informação chata, inclusive, completamente inacreditável, que evidencia mais do que nunca que as pessoas têm medo de o Clube de Regatas Vasco da Gama voltar a ser gigantesco, não apenas na história, no tamanho, mas dentro das quatro linhas no nosso futebol. Teremos pela frente, amigo torcedor, um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito aqui do nosso canal, não perca tempo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso crescimento, inclusive tem muita gente aí do outro lado acompanhando o nosso canal diariamente, chegando aqui juntinho, sempre ligado, não perdendo nada que acontece, mas que infelizmente no final acaba não se inscrevendo. Então, amigo vascaíno, eu peço de verdade mesmo, a sua inscrição ela é muito importante, gente. Você não tem noção como a sua inscrição é importante e até falo, quem acompanha o canal e não se inscreve acaba se prejudicando o nosso trabalho. Por quê? Quando você acompanha o canal, assiste os vídeos, mas não é um inscrito, o YouTube entende que o nosso canal não é bom o suficiente para a sua inscrição. Então peço de fato, de verdade mesmo, que você não saia desse Fala Gigante sem deixar a sua inscrição aqui no nosso canal. Show? Vamos embora então, amigo, sem muita enrolação, gente, fala logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, trazendo já informações sobre Marco Lamacchia, né, e tudo que está acontecendo. Tá difícil, tá? Essa é a grande realidade, tá difícil. O Vasco da Gama tem negociações com o Marco Lamacchia pela venda da SAF Cruz Maltina para o filho de José Roberto Lamacchia, né? Enteado de Leila Pereira. Uma venda que já está muito bem avançada, as coisas estão muito bem, inclusive, engatilhadas para que essa venda saia do papel o quanto antes, tá? Amigo vascaíno, Marco Lamacchia demonstrou um grande interesse em ter a SAF Cruz Maltina e o Vasco da Gama, como instituição, também, né, gostou das ideias de Marco Lamacchia nesse processo de compra da SAF e se dispôs a vender porcentagem das ações da SAF do Vasco ao filho de José Roberto Lamacchia, enteado de Leila Pereira. Já no início do mês passado, no início de fevereiro, a CBF ela já avisou ao Vasco da Gama que nesse processo de compra e venda havia um obstáculo no chamado fair play financeiro sobre a negociação com o Marco Lamacchia pela venda da SAF. O Marco ele dirige o fundo Blue Star e é filho, como eu trouxe a vocês inclusive já durante esse vídeo, de José Roberto Lamacchia, é marido de Leila Pereira, do José Roberto Lamacchia, e esse entrave, esse aviso que a CBF deu, né, ao Vasco da Gama é o chamado fair play financeiro da CBF. Por quê? Porque o fair play financeiro da CBF não permite que uma pessoa ou uma empresa controle mais de um clube da mesma divisão. E essa proibição ela também se estende a parentes próximos. Se o pai comanda o Palmeiras, o filho não pode comandar o Vasco. É isso que diz o fair play financeiro. E há inclusive uma análise já desde fevereiro por parte da CBF, tá? Que o enteado, no caso, a Leila Pereira é a presidente do Palmeiras, o Marco Lamacchia é o enteado da Leila, e essa análise preliminar da CBF diz que o enteado se equipara ao filho
pelo ponto de vista jurídico, ou seja, o Marco, como enteado de Leila Pereira, juridicamente filho, não poderia controlar a SAF do Vasco da Gama enquanto a Leila fosse presidente do Palmeiras. Isso, a notícia saiu já em fevereiro, ainda não era um veto formal, o caso passaria a ser analisado, né, pela CBF, principalmente se o negócio viesse a ser fechado entre Vasco e Marco Lamáquia. E nas últimas horas de hoje, tá, o GE trouxe algumas novidades relacionadas a toda essa situação. O presidente da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade de Futebol, a chamada ANRESF, ele se manifestou sobre essa situação envolvendo Vasco da Gama e Marco Lamáquia. A informação é que a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol vai fazer uma chamada análise rigorosa, caso venha se concretizar a venda da SAF Cruz Maltina para Marco Lamáquia, tá? A informação é essa, inclusive o Caio Rezende, que é da agência, é o presidente, inclusive, da agência, prometeu rigor para investigar aí essa possível venda. A agência independente tem a missão de monitorar e aplicar as regras do chamado Sistema de Sustentabilidade Financeira, o nome dado ao Fair Play Financeiro lançado em 2026, nesse ano, pela CBF. A possibilidade de Leila, amigo torcedor vascaíno, e do enteado em comandarem dois clubes, o enteado Marco Lamáquia Vasco e a Leila Pereira, o Palmeiras, tá, desperta a atenção para um chamado conflito no regulamento de uma rede multiclubes. E o Caio disse ao GE, o que a gente percebe lá fora é que a análise desse tipo de caso pode se tornar muito complicada. É uma análise que é a estrutura societária de cada clube, de que pessoas ou que grupos têm de fato poder decisório dentro de cada clube. E eu, Lucas, trago aqui a vocês, nesse Fala Gigante, as palavras do Caio sobre essa situação envolvendo a venda da SAF para Marco Lamáquia. Se liga só. Eu acho que nesse ponto o regulamento foi muito feliz, né? Porque trouxe para o Brasil um regulamento que regras, um conjunto normativo que era bastante comum, que já estava bastante comum no exterior, que é essa questão de vedação à multipropriedade, né? Então a ideia é que se um clube está disputando a mesma competição que o outro, ele não pode ter mesmo dono ou pessoas com influência significativa no processo de tomada de decisão em cada clube, né? Então o que o regulamento fez foi nada mais do que pegar esse conjunto normativo que já era aplicado lá fora e trazer no Brasil. Lembrando que já a lei da SAF já tinha normas semelhantes. Recentemente, o próprio manual da competição da CBF também trouxe essas regras, né? Então, isso é importante, porque no nosso caso, nosso regulamento só abrange clubes da Série A e B. O manual de competições não, é um manual geral. Então, ele trouxe também essas regras. E, basicamente, essa regra veda, visando a proteção da integridade da competição, que haja dois clubes com estruturas semelhantes de propriedade, né? Assim, para que não tenham dois donos, o que possa comprometer a imagem e a integridade da competição, né? A ideia de que dois clubes não podem... que pode haver qualquer tipo de manipulação de resultado sob o bem do grupo, né? Que algum clube pode, enfim, entregar um resultado, então é isso que a gente quer evitar. O que a gente percebe lá fora, a análise desse tipo de caso pode se tornar muito complicada, né? Assim, é uma análise que envolve a análise da estrutura societária de cada clube, de que pessoas ou que grupos têm poder de fato decisório dentro de cada clube. Então, esse caso mesmo que você citou do Pachuca e do León foi um caso que é uma decisão de 40 páginas, que se analisou-se o processo decisório e tal. Eu acho que a agência, quando for provocada a se manifestar sobre esse tema, vai ter que fazer uma análise rigorosa da mesma forma, assim, né? Mas o objetivo está lá. O objetivo é proteger a integridade da competição e garantir que não hajam dois grupos com os mesmos donos disputando a mesma competição, o que eu acho que conversa muito com a intuição de todo mundo, né? De que seria ruim para a competição ter esse tipo de situação, assim, né? Não, ainda não. Não, ainda não. Lembrando que, assim, a agência não age preventivamente, né? Assim, o que há é uma obrigação dos clubes de, quando há qualquer tipo de alteração na estrutura societária, eles têm até 30 dias para comunicar à agência, que então vai fazer uma análise. Então, os clubes, assim, todo 30 de abril, eles têm que informar toda a estrutura societária do clube. Então, dia 30 de abril agora, eles vão ter que informar todas as pessoas que a gente chama pessoas-chaves da administração. Quem é o diretor financeiro, quem é o diretor de futebol, quem é o diretor jurídico, quem é o presidente, o CEO, etc. Então, eles têm que informar dia 30 de abril. E há uma previsão de regulamento que tem em até... Amigo torcedor vascaíno, então a situação hoje, né, do Vasco da Gama, olhando essa venda para Marco Lamáquia, é exatamente essa. Quais são as suas expectativas? Deixa aí nos comentários.
algo para mim muito chato, tá? Eu acho sinceramente uma vergonha a CBF interferir nessa venda. Pô, já é um enteado, gente, nem filho é, enteado. E o José Roberto Lamacchia nem é dono do Palmeiras, nem é presidente do Palmeiras, sabe? Tem nenhuma sugestão no mandato da Lila Pereira, é uma... Sabe, a sensação que passa, amigo torcedor vascaíno, sinceramente, a sensação que passa é que a CBF ou que qualquer outro órgão responsável pelo futebol, eles não ficam felizes com o sucesso do Vasco da Gama. E diante da possibilidade muito eminente, tá, de que o Vasco volte a ter sucesso com a venda para Marco Lamaf, o chamado sistema começa a se mexer para interferir na venda. É muito chato, cara. Muito chato, amigo vascaíno. Mas, sem dúvida nenhuma, deixa clara a sua opinião aqui nos comentários. E bom, vamos seguir com esse nosso Fala Gigante, porque temos muitas informações para trazer a vocês. Teremos aí pela frente um vídeo bastante agitado. Hoje, como está aparecendo aí nas imagens, aconteceu mais um treino no CT Moacir Barbosa, né, amigo torcedor cruzmaltino, um treino pegado, um treino debaixo de um forte sol, né, dentro do CT. E olha, o clima é muito bom, tá? Nas apurações que eu fiz nessas últimas horas, perguntando sobre o que hoje está acontecendo dentro do nosso cruzmaltino, relacionado ao ambiente, a vestiário, a bastidor, né, aos corredores do CT Moacir Barbosa, e o que me foi passado é que o clima melhorou 1000%, cara. Exatamente isso que me passaram. O clima no Vasco melhorou 1000%. Quem joga com o Rei aproveita programas únicos. Rei Compensa, proteção de perdas na sua primeira aposta. Hoje a situação é de fato outra, né? O clima é outro. E para quem acompanha a Vasco TV, tivemos hoje os bastidores ali do treino que aconteceu nessa manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, e percebe-se pelo semblante dos atletas, né? Essa fonte me passou isso, e quando eu vi o treino, confirmou. Eu falei, definitivamente está melhor. Os atletas rindo, gente. Uma leveza absurda. Os jogadores estão muito felizes e muito otimistas com a chegada do técnico Renato Portaluppi. Todos gostaram muito desses dois treinos que aconteceram ontem, né? Quarta-feira pela parte da manhã, e o treino que também aconteceu nessa sexta-feira pela parte da manhã. O treino de amanhã, como trouxeram os amigos do GE, será um treino mais tático, chamado treino de vídeo, né, onde Renato Portaluppi e toda a sua comissão irão passar para os atletas do Vasco da Gama qual é o seu objetivo, a metodologia de trabalho de uma forma mais específica, os erros que estão acontecendo e as melhoras que devem ser feitas. Mas olha, todos, sem exceção, todos os jogadores do Vasco da Gama estão muito empolgados e confiantes com a chegada de Renato Portaluppi. O ambiente, amigo torcedor, é outro. Melhorou 1000%. Então, expectativa altíssima que o Vasco da Gama aos pouquinhos volte, né? Eu não tenho problema nenhum de falar aqui. O trabalho em resultado técnico Fernando Diniz era ruim, muito ruim, um aproveitamento vexatório. Mas a gente via campo e bola, alguma coisa positiva. A gente viu o Vasco, por exemplo, nos dois últimos jogos do Bruno Lazzaroni, principalmente na partida contra o Fluminense, o Vasco estava saindo jogando, um Vasco que criou chances. Isso é um resquício ainda do trabalho do técnico Fernando Diniz. Então cabe ao Renato Portaluppi aproveitar as coisas boas que o Fernando Diniz deixou e melhorar também as coisas ruins. O Fernando Diniz deixou também uma herança, como se diz, né, uma herança maldita para esse próximo trabalho. Um Vasco que sofre muitos gols, um Vasco que defensivamente é muito ruim, e o Renato Portaluppi, inclusive, já detectou isso e vai buscar melhorar essa questão defensiva. O Renato Gaúcho, todos os jogos a partir de agora tem que ser 0-0, no sentido de não pode tomar gol. Se for para vencer, que vença no 1-0, no 2-1, é jogo sofrido, é fechando a casinha para tentar buscar o melhor e menor resultado possível. É arrumar a casa, objetivo de Renato Portaluppi, tá? Mas o clima, amigo torcedor vascaíno, é de fato muito bom. Tá empolgado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, tá? Dessa